Deus como ser mães melhores, porque a cada dia a gente precisa ter a direção de Deus para cuidar dos nossos filhos, né? Que se não fosse Deus nos orientando ali, eu acho que a gente não daria conta, né? Eu vou começar a falar das mães. Eu selecionei algumas aqui. A primeira é a conhecida, a Eva, que foi uma mãe de primeira viagem. E aí, em Gênesis, ela foi a primeira mãe da história, que está em Gênesis 3:20. E ela foi a mãe de todos os seres humanos, de acordo com a Bíblia, né? Só que imagina só, ela estava lá, tranquila, sem nenhum problema. Só o Adão ali para encher o saco dela de vez em quando, mas ela estava no paraíso. Quer coisa melhor? Não tinha preocupação com nada, até porque Deus supria tudo que ela precisava. Só que aí o que ela foi fazer? Foi dar ouvido pra fofoca, né? E aí o que aconteceu? A cobra veio e falou pra ela assim, ó, come ali aquela frutinha ali. E graças a ela hoje a gente sente dor de parto, a gente sente cólica, que é umas coisas que eu não gosto não, mas as mães passam por isso. E ela não sabia como lidar com aquilo, né? Ela não entendia o que era aquilo crescendo na barriga dela. Muitas das vezes, eu não sei se vocês passaram isso, mas eu passei. Quando eu engravidei, eu falei, Jesus, o Senhor me escolheu mesmo para ser mãe? Eu tenho capacidade de ser mãe, não? Porque a gente, quando a gente recebe uma bênção grande, a gente não sabe se a gente é merecedor. Quando a gente é temente a Deus, a gente não sabe se a gente merece mesmo. A gente fala, Jesus, eu mesmo, tenho certeza. Eu vou gerar uma vida, não cuido nem na minha direita, vou cuidar de uma vida. E aí quando a gente dá a luz, a gente vê aquela criancinha ali olhando para você em defesa e você se transforma, parece que você ganha um superpoder. Ali você aprende tudo. Você não sabe nada até o dia dela nascer. Depois que ela nasce, parece que você sabe de tudo. Você tem sentido de tudo. Você sabe quando ela tá com dor de barriga. O pai não sabe. Quando chora, o que tá acontecendo? A mãe sabe, tá com fome, é de cólica, é de frio, é de sono. O pai só fala, toca, a criança tá chorando. Então Eva, ela dá uma lição que nenhuma mulher nasce sabendo como ser mãe. É algo que vai aprendendo com o tempo, com a experiência. Mesmo se sentindo sozinha, com pouca ou nenhuma ajuda, lembre-se, Deus está sempre disposto e disponível para lhe auxiliar nessa empreitada. Porque mesmo a gente se sentindo incapaz de cuidar de um ser, como eu falei, a gente recebe um superpoder. E aí esse superpoder também, hoje a gente tem o ensinamento das nossas mães. Né? Se hoje a gente é uma mãe, 1% do que a nossa mãe foi graças a ela. Porque se não fosse a nossa mãe ali nos dar um ensinamento, tipo, pegar no pé mesmo, falar, não vai fazer isso, não põe o pé no chão que você vai ficar doente, não fica brincando com água que você vai ficar doente, se eu for pra rua eu vou te pegar. Tudo isso a gente herda da mãe, né? E quando a gente não tem, a gente sempre falta, né? E hoje eu tô sentindo falta da minha, mas Deus já me confortou. E o Senhor espera que você cresça com a experiência de ser mãe. Você pode errar, você pode acertar, se dedicar, mas sobretudo amar. E a gente precisa amar os nossos filhos. Nem sempre os nossos filhos vão fazer como a gente quer. Hoje em dia é muito difícil, igual o Vitor fala assim, nossa, você é uma mãe super protetora, tem hora que dá até raiva. Mas eu falei, Vitor, é difícil, a gente dentro de casa, a gente cria os nossos filhos, a gente abraça, a gente beija, mas e o mundo lá fora? Ninguém quer saber como que a gente criou o nosso filho. O mundo lá fora, ele não tem dó. E o meu medo é esse, a hora que meu filho sair pro mundo. É esse o meu medo. E Eva, ela teve que aprender a lidar com tudo isso sozinha, que ela não tinha mãe. Hoje a gente tem o privilégio de ter a nossa mãe, mas ela não teve, imagina, né? Deus ali, ela dando ouvido para Deus e Deus falando para ela, você vai fazer assim, 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 assim. E aí ela foi a nossa primeira mãe. A segunda mãe foi Sara. Todo mundo conhece a história de Sara. Ela era muito impaciente. Uma pessoa extremamente impaciente, mas com o tempo ela aprendeu a ter fé em Deus. Né? E ela foi mãe muito velha. Né? Hoje em dia a pessoa passou de 40 anos, o médico já fala que já não pode ter filho. Mas quem é o médico para dizer se uma pessoa pode ou não ter filho?
Né? Esse dia eu vi uma notícia que uma mulher de 50 e muitos anos pra frente aí teve filho. E ela falou, não sei como que eu vou fazer, porque quando eu estiver velha, meu filho vai estar criança ainda. Eu não sei o que eu vou fazer. E eu fiquei pensando, né, Jesus, como que o Senhor, né, faz as coisas diferentes, né? Às vezes a gente... Eu lembrei ainda da pregação de domingo. Foi domingo, né? Quinta, né? Que o pastor falou que a mulher dele queria gerar e Deus resolveu recolher todos os filhos. A gente fica pensando, né? Como que é, né? Você gerar, você criar uma expectativa e de repente Deus levar. Mas tudo que Deus faz na vida da mãe é para aprendizado. Porque a gente está criando as sementinhas. Essas sementinhas pequenininhas aí, a gente germina. Tem a ajuda do pai? Tem. Mas muitas das vezes eles se espelham nas mães. Eu vejo o meu que quando ele fala assim, eu falo, Manuel, você vai comer tal coisa? Ele, mãe, eu gosto. Eu gosto. Se eu falo que ele não gosta, ele não come. Se eu falo que ele gosta, aí ele gosta. E a Sara, ela foi uma mulher que ela superou adversidades e ela confiou em Deus. Que Deus ia ser fiel à promessa, mas ela era estéril, ela não podia ter filho. E eu imagino que naquela época, né, ela falando para as pessoas assim, eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. As mulheres tudo sendo mãe. E ela falando, eu vou ser mãe, e o pessoal olhando para ela falou, você já tá tudo velha, caquética, como que você vai ter filho? Você vai engravidar, você vai morrer. Mas mesmo assim, ela seguiu confiando em Deus. Ela teve fé que Deus prometeu que ela ia ser mãe. Mesmo ela sendo impaciente, ela acreditou. E aí ela foi perseverando na oração. E o filho que ela deu à luz foi o pai, foi como que eu posso dizer? Eu vou falar na minha linguagem, porque eu nunca preguei, então... Foi um cara bem grande, né? Na época. As mães da Bíblia, elas não são perfeitas. Num dado momento, a Sara ela ficou muito ansiosa. E ela tomou uma atitude. Ela chamou Agar. Para Agar gerar um filho para ela. Né? E naquele tempo... Quando a pessoa ela não podia ter filho, era considerado uma desgraça. Falando que a pessoa tinha o ventre seco, né? Então, parece, ao modo de ver geração, falava que a pessoa era amaldiçoada, né? Aí você não pode gerar, então você não presta perante a sociedade, você não presta. Então, muitas das vezes a pessoa via ela como louca. Mas ela pediu pra Agar gerar um filho dela, né? Ela tentou dar um jeitinho na pressa dela. Mesmo ela sendo ansiosa, ela deu um jeitinho na situação dela. Mas apesar desse deslize, ela continuou crendo que Deus tinha o poder para fazer grandes milagres. Deus prometeu e cumpriu, finalmente. Depois da amarga experiência, Sara reconheceu que somente o Senhor poderia conceder-lhe a felicidade de gerar um filho naquela idade. Isso está descrito em Gênesis 21, do 6 ao 7. A história da Sara nos mostra o quê? Que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar graves consequências. Sara tomou uma decisão por conta própria, porque quando a gente toma a decisão por conta própria, se não é da vontade de Deus, a gente se estrepa. E aí ela se estrepou bem. O Senhor não precisa da nossa ajudinha para cumprir os propósitos que Ele tem na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Pai. E aí, com isso, a gente vê aqui que a gente nunca pode tomar nenhuma decisão sem consultar o Senhor. Verdade. Somente quando Deus for seu único recurso e única esperança, você poderá experimentar a graça de depender dele totalmente. Certamente, a ansiedade da Sara perdeu o lugar de fé. Perdeu o lugar para a fé, que começava a se fortalecer no Senhor, juntamente com Abraão. Sara, em esperança, creu contra a esperança.
pôde receber alegremente na sua velhice o filho prometido. Tal como Sara, nós sabemos, nós também temos hoje a oportunidade de confiar em Deus no seu poder e suficiência. Verdade, mãe. O Senhor está no controle da vida de seus filhos, cumpre os seus propósitos de acordo com a sua bondade. E aí, como eu estava falando de Agar, ela foi a orgulhosa. Pelo que eu entendi, tá, irmão? Se eu estiver errado, alguém quiser corrigir, levanta a mão que a gente já vai se acertando aqui. A Agar, ela foi orgulhosa. E por causa da gravidez, a gente muda muito de humor. Hoje a gente está feliz, amanhã a gente está triste, mas na mesma hora a gente está sorrindo. Dali a pouco a gente está chorando, se passa um mosquito a gente ri e chora ao mesmo tempo, a gente não entende nada que está acontecendo. É um turbilhão de coisas aqui que a mulher passa por isso e a gente fica, ainda mais quando é a mãe de primeira viagem, que a gente não entende nada que está acontecendo. Aí a mãe fala assim, normal, tá tranquilo. O médico fala, normal. O marido, você tá louca. Pelo amor de Deus, toma um calmante aí que você tá, pelo amor de Deus. Né? Aleluia. Não sabia que uma criança podia fazer tanto assim, mexer. Glória a Deus. Mas a gente tem que se cuidar para não ser como o Agar, que ela se tornou arrogante e esquecida. A história da Agar é dentro da família de Sara e Abraão. Ela era uma estrangeira egípcia. Ela era serva da família de Sara, né? E aí ela teve duas coisas negativas. Ela foi orgulhosa e foi incrédula. Primeiro que ela era escrava, por determinação de Sara. Ela ia servir com barriga de aluguel. Ela não ia querer, né, ser isso. Ela tinha outra visão. Ela era, uma forma de dizer assim, ela era zoiuda. Né, porque Sara era mulher de Abraão e tinha poder, e ela não aceitava que ela ia ser usada por Sara para eles terem ali a atenção de todos. E aí, quando a Agar percebeu que tinha engravidado, ela viu na vantagem e ela se sentiu superior a Sara. E ela começou a ofender e menosprezar Sara. Imagina a pessoa que você está ali do seu lado, que você confiou o seu sonho, a pessoa você sonha, a pessoa realiza e ainda fica olhando para você e falando assim, aqui eu consegui, você não pode. É muito difícil. E isso a gente acontece dentro da nossa casa também. Muitas das vezes a gente fala assim, meu sonho é ter um cachorro, sei lá, meu sonho é ter um carro. E às vezes a pessoa da nossa família vai e faz aquilo e chega mostrando para você, o que eu fiz. Você queria um amigo perto. Você quer mesmo? Você queria isso aí? Mas eu consegui, né? Aqui, meu carro. Você não falou que queria ter um desse? Eu consegui comprar. É bom mesmo, hein? Você conseguir trabalhar igual eu, né? E aí o segundo erro de Agar foi esquecer da promessa que ela recebeu do anjo do Senhor. Lá numa fonte do deserto. Sobre o futuro de Ismael. Ela não confiou na promessa de Deus. Quando lhe sobreveio uma grande aflição e ela caiu em desespero. Eles estavam perdidos pelo deserto de Berseba e faltou água. E naquela hora ela deu um lapso de memória nela que ela angustiou pensando que o filho dela ia morrer de sede. Mas Deus veio mais uma vez, mostrando a Agar um poço de água, trazendo-lhe a memória o que já havia sido prometido. Essa está em Gênesis 21, 15 ao 19. A lição que Agar nos deixa é que a arrogância, por ser mãe, não lhe trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, foi ainda mais humilhante quando foi despedida por Sara. Igualmente, o orgulho demasiado pela maternidade, pelos filhos, pelos seus talentos, só irão gerar confusão e inimizades. Não se sinta convencida e presunçosa por algo que recebeu pela graça de Deus.
a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E quem se exalta será humilhado. É verdade, Pai. Infelizmente, como a Agar, a gente tem a triste tendência de duvidar nos momentos de aflição. Muitas das vezes, eu mesma até essa semana, eu já fiquei bem perdida, né? Porque a hora que tá tudo bem, a gente estranha. E quando começa a tribulação, a gente já fica assim, né? Ai, meu Deus, será que o Senhor vai me ajudar? Aí o Deus, pelo amor de Deus, né? A gente já fica, já começa a se perder na oração ali e tudo mais. Mas a gente precisa se esforçar para levantar e lembrar daquilo que Deus fez e prometeu na sua palavra. E ter bom ânimo, porque Cristo venceu e com Ele nós também venceremos. Amém. E vamos suprir, e Ele vai suprir as nossas necessidades. Verdade, Pai. Né? Tudo aquilo que a gente precisa, Deus, Ele vai suprindo. Assim como Ele supriu a Agar mostrando o poço ali no deserto para o filho dela não morrer de sede, Ele vai suprir as nossas necessidades. Oh, glória a Deus. Aí a quarta mulher é a Ana, que era uma pessoa de fé e oração. Quanto tempo Ana ficou orando e se humilhando para Deus, pedindo um filho, e ela achava que Deus não estava escutando ela. Só que o momento e o tempo de Deus é Ele que decide, não é a gente. A gente vai pedir hoje, Deus, eu quero. Imagino ela pedindo, né? Deus, eu quero um filho. E Deus assim, peraí. Ela, Deus, eu quero um filho. Aí Deus, peraí. Deus, eu quero um filho. Todo dia ali. Deus, peraí, você não está me escutando? Você está falando, mas você não está me escutando. Muitas das vezes, quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem que parar e ouvir o que Deus está falando com a gente. Glória a Deus, também. aleluia. Porque se a gente só fala, é a mesma coisa. Vou ligar para Dona Helena e falar, Dona Helena, então, aconteceu isso aqui, tá bom? Então, tchau. A Dona Helena nem falou. Eu falei, por que ela me ligou? É mesmo assim quando a gente está orando, pedindo alguma coisa. A gente está orando, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, Jesus me ajuda. E aí a hora que eles vão falar, a gente levanta e tchau. A gente não quer ouvir, não quer parar para ouvir aquilo que Deus vai falar com a gente. Aquilo que Ele quer que a gente siga. Porque Deus, Ele dá a estratégia. Se Ele não te dá ali naquela hora, em algum momento Deus usa alguém, ou louvor, ou uma palavra que você vai ler na Bíblia, Ele vai te dar a estratégia. Glória a Deus. Aí Ana, ela mostra, ela sempre é uma mulher temente a Deus. Mesmo assim, a sua vida não era fácil. Ela sonhava em ter filho, mas era estéril. Naquele tempo, como eu falei, a esterilidade era considerada castigo de Deus. Então a pessoa não prestava se ela não podia ter filho. E aí, além dessa decepção, Ana era constantemente humilhada por Penina, que tinha muitos filhos. Então, basicamente, Ana e Sara têm quase a mesma coisa, né? Uma pessoa que ficava esnobando da condição dela. Né? Hoje, muitas das vezes, tem gente que esnoba a gente. Às vezes eu era explosiva, né? Às vezes eu encarnava Pedro e já... Hoje eu nem respondo. Fico nervosa, passo mal, eu quietinha ali nem respondo. Porque hoje em dia, quando a pessoa começa a te menosprezar, te deixar mal, a melhor resposta é o silêncio. Porque quando a pessoa tá ali te cutucando, não é a pessoa, muitas das vezes é o diabo, porque o diabo sabe aonde vai nos ferir. Isso eu escuto todo dia praticamente do Vitor. Deus sabe o seu ponto fraco. A partir do momento que você deixa o diabo saber seu ponto fraco, é ali que ele vai cutucar. Verdade. E quando ele sabe, ele começa a usar pessoas para mexer no mesmo ponto fraco. E se você não tiver estrutura em Deus, você vai se embestar em sua vida. E aí, a história, como eu falei, parece repetir, né? Igual Sara e Agar. Mas a Ana teve uma atitude diferente. Ela ficou em fervente oração. Hoje ainda até coloquei o louvor, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu coloquei lá no meu status. Quem
quem tem eu no estado, eu coloquei lá o hino da harpa em fervente oração, porque eu vi essa parte dela lá, e aí eu fiquei imaginando, né? Ela lá orando, e parecendo que Deus não respondia. E muitas das vezes a gente ora, a gente acha que Deus não está respondendo, e Deus está ali, e a gente orando, aí tem uma hora que fala assim, não vou orar mais também não. Mas quando na Bíblia, eu não sei onde está nada, eu escuto, eu tô aqui 3 anos direitinho, assim, mas eu não consigo gravar onde está, o que está escrito, eu só fui, às vezes eu anoto, às vezes na cabeça, mas está dizendo assim que quando você ora a Deus, tem que ser em secreto, né? Então a gente fecha a porta do teu quarto e ora. Aí você está orando a Deus, hoje eu te pergunto, você está orando a Deus, você tira um tempinho para falar com Deus? Às vezes você está dirigindo, o Espírito Santo fala, vem falar comigo. Aí você prefere olhar outra coisa, mandar uma mensagem e conversar com os colegas que estão do lado, ou ligar para alguém, mas e Deus? Os profetas oravam 3 vezes por dia. Quantas vezes a gente ora por dia? Se for uma, é muito. Eu mesma, eu não vou, a gente tá aqui pra não mentir, eu não vou mentir, que eu oro às 3 da manhã. Falei pro Vitor que um dia, qualquer dia, ele vai acordar e vai achar que eu sou louca lá na sala, porque eu converso como se estivesse conversando com vocês aqui agora, eu e Deus. O dia que eu ver ele, é capaz de eu ter um troço ali, que eu não vi nada, graças a Deus. Aí, então ela fez a fervente oração, ela clamou ao Senhor pelo milagre. Já conhecemos o final da história. Ela alcançou o favor de Deus e teve Samuel e outros filhos. A lição que Ana traz pra gente: o desprezo e humilhação sofridos por tornar-nos amargurados ou ainda mais motivados à oração. O desprezo e humilhação sofridos podem tornar-nos amargurados ou ainda mais motivados à oração. Isso vai depender de você. Se o que está acontecendo com você vai te dar forças para cada vez mais ser fiel a Deus, ou você simplesmente vai virar as costas para quem te sustentou aqui até hoje. A história dessa mãe, a gente pode aprender a riqueza de entregar tudo nas mãos de Deus, sejam afrontas ou tristezas, sonhos ou gratidão. É importante deixar tudo diante do Senhor. Ana não retrucou as ofensas, nem tentou driblar o problema à sua maneira, mas recorreu ao único que tem poder para fazer tudo soberanamente. Quando triste, ela orou ao Senhor e humildemente fez um pedido. Ao receber o filho esperado, Ana adorou, agradeceu a Deus, fez e cumpriu seu voto, dedicando o pequeno Samuel a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Que você também não canse de fazer o bem. Mesmo passando por lutas, não desanime, mas creia e busque a Deus, confiando a Ele, os seus filhos e a sua família. Oh, glória, E por último, a mãe mais corajosa, que foi Joquebede, né? Que naquela época, quando saiu o decreto lá para matar os bebês meninos, ela fez o bem bolado lá para esconder o filho dela, porque ela não ia entregar o filho dela, que ela sabia do propósito, né? E aí ela foi uma mãe num período muito difícil, no período de escravidão. Apesar de muita opressão que eles viviam, o rei tentou controlar o crescimento lá. E Joquebede, quando ela deu à luz, ela escondeu Moisés por 3 meses. E depois ela foi e colocou ele à beira do rio para que Deus o salvasse. E Deus colocou na mão da princesa. De fato, a atitude de fé dessa mãe poderia ter custado a vida da sua família. Porém, terem desobedecido ao mandado de morte do faraó. Mas Deus os guardou e conduziu os cestos nas águas. E Miriam, irmã de Moisés, de longe seguiu observando o pequeno embrulho. Foi encontrado pela filha do faraó, que lhe adotou, pagou a própria Joquebede para criá-lo até determinado. Olha como que Deus faz, né? Ela deu o filho dela, falou: Deus, está nas suas mãos, o Senhor vai cuidar do meu filho, mas eu não quero que meu filho morra. E aí a mulher que achou falou para ela assim: então a Miriam falou para ela: eu conheço uma ama de leite. Aí foi lá e ela mesma criou o filho dela. Olha como Deus faz, né? Olha como Deus tem um plano na nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente está abrindo mão de um sonho, mas Deus tem algo melhor pra gente. Glória a Deus, Então aleluia. a gente tem que sempre crer em Deus.
a lição, que apesar de ser hostil e grande maldade dos poderosos desse mundo, Deus conduz o curso da história. Ele tem total controle e sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve fé e coragem, não temeu a hostilidade do rei no seu decreto maligno. Confiou primeiramente em Deus, o Rei dos Reis. Cuidou do seu bebê e, quando já não era possível escondê-lo, colocou nas águas sob os cuidados do Senhor da vida. Como mães corajosas, precisamos confiar na proteção e no zelo de Deus pela vida dos nossos filhos, entregando-os diariamente ao seu soberano cuidado. Deus cuida e guia a vida de seus filhos, segurando-os nas suas fortes mãos. Confie no cuidado e na bondade do Pai pela vida. Alguém acha que eu esqueci alguma mãe? A mais importante? Maria. Uma jovem abençoada que ela aceitou o desafio da maternidade. Mesmo ela sendo, julgada, apontada, ela resolveu seguir ali adiante. Mesmo ela podendo perder o casamento dela, ela resolveu aceitar a vontade do Senhor. Glória a Deus. Ela foi... Ela não foi uma mãe que ficou se engrandecendo. Eu vou gerar o Filho de Deus. Ela foi humilde, Ela não saiu espalhando para a pessoa. O que eu tenho aqui, para mim, é a salvação. Ela já sabia desde o início quem era que ela estava gerando. Porque o anjo, conversou. Mas aí ela não se achou melhor que as outras pessoas. E o privilégio que ela teve em ser escolhida para participar da vinda do Salvador ao mundo, podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante em toda a história. Amém. Os cristãos não a adoram, apenas reconhecem que Maria foi uma mulher abençoada, por ser disponibilizado para o cumprimento da vontade de Deus. Imagina a felicidade dessa mãe, sabendo que ela deu a luz ao Salvador. E aí, as lições. A mulher que aceita essa dádiva com apreço de ser mãe passa a ser um atributo, uma expressão de amor, de renúncia, de bondade, vindas do próprio Deus. Mas, acima de todas as lições aprendidas, o próprio Deus nos ensina sobre o verdadeiro amor e entrega. Ele nos deu o seu Filho, Jesus, como prova do seu grande amor, e deseja que todos nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, em amor, altruísmo e obediência a Ele. E esse foi o meu esboço. Eu preparei uma homenagenzinha para as irmãs.